Oi, eu sou Scarlett Code e seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu não sei se você sabe, mas esse vídeo é a continuação de um outro vídeo e no vídeo passado eu estava falando tentando explicar basicamente como funciona a mente dos serial killers, assassinos em série, como provavelmente eles pensam, e eu também contei diversos crimes curiosos e bizarros. E se eu não me engano, o último crime que eu... Não foi crime, foi bem uma coisa bem curiosa sobre o Ted Bundy que eu contei. Foi o último caso que eu contei, então meio que eu pensei, vou contar mais uma curiosidade sobre ele, porque o cara... Enfim, esse vídeo é a continuação do como funciona a mente dos serial killers, e aqui eu vou contar mais alguns casos e algumas curiosidades bizarras sobre assassinos, porque de qualquer forma eles são totalmente curiosos, a mente deles, a forma que eles agem. Então, sabe o Ted Bundy? Eu já falei essa frase antes. Você tá tendo um déjà vu? Cuidado! Pode significar alguma coisa. Enfim, eu não sei se você já viu algum vídeo ou, sei lá, leu alguma coisa ou assistiu algum ou documentário ou filme do Ted Bundy para você entender um pouco da história. Não que eu recomendo o filme, eu recomendo mais o documentário. Se você ainda não estudou, provavelmente você não sabe sobre essa curiosidade estranha sobre ele. Foi um assassino em série da década de 70, mais ou menos, e ele confessou que matou mais ou menos umas 30 mulheres. Isso bem antes de ir pra morte na cadeira elétrica, se eu não me engano. Então, um detalhe bem bizarro e curioso sobre a vida dele é que, assim, normalmente os assassinos, eles não estão assim escrito na testa, assassino. Não, eles têm uma vida totalmente comum, sabe? Eles realmente são pais, são filhos e tudo mais. Tem até uma frase do Ted Bundy, se eu não me engano, que ele fala assim: nós assassinos, a gente vai estar em todo lugar, a gente vai ser seus filhos, seus maridos, seus amigos. Tipo isso que ele fala, que tem um sentido, porque tu não vai saber o que um ser humano é capaz de fazer, sabe? Quando você não tá na companhia dele, quando, sabe? O Ted Bundy, ele trabalhou durante um período em uma em uma linha de ajuda telefônica, que é tipo assim, sabe aqueles números que você liga ou ligava, tipo assim, eu estou com a minha saúde mental afetada, eu tenho que conversar com alguém. Aí você liga pro número e você começa a falar seus problemas pra pessoa e tudo mais, e ela tenta te ajudar. E ele fazia esse serviço, sabe? Ele ajudava pessoas que estavam com problema mental, que estavam com alguma dificuldade, precisando desabafar com alguém. E ele até tinha o dever, sabe? Ele até tinha a responsabilidade de ligar pra, tipo assim, ligar pra polícia ou pra alguém ir na casa da pessoa que tá querendo, tipo assim, por exemplo, a pessoa está aqui, oi, tudo bom? Eu vou tirar minha vida. Aí o Ted Bundy ligava assim, tipo, pra polícia, não sei. Olha, ele vai tirar a vida dele, vocês têm que ir lá ajudar ele. Mas, tipo, o cara matou 30 pessoas e trabalhava ajudando as outras. Não consegui entender. Richard Trent Chase, ou melhor, Vampiro do Sacramento. Sacramento é uma cidade na Califórnia, onde ele basicamente assassinava pessoas, bebia o sangue delas, ou seja, canibal, porque ele bebia e comia os restos mortais das suas vítimas. Só que assim, o fato curioso sobre esse caso, ele chegou a dizer que ele só entrava na casa de pessoas que deixavam a porta destrancada. Ou seja, feche suas portas, queridos. Ele disse que quando a porta estava trancada, ele entendia como um sinal que não era bem recebido no lugar. Ele matou 6 pessoas no período, tipo, curtíssimo, de um mês no final da década de 70. Ele morreu de overdose na sua cela em 1980. Overdose de medicamentos prescritos por médicos.
E você sabia também que milhares de pessoas morrem por dia por causa da letra do médico? Melhora o seu garrancho. Tá, parei de brincar. Mas é verdade tudo isso que eu já falei. Tipo assim, só nos Estados Unidos, eles foram fazer uma pesquisa e descobriu que 7.000 pessoas já morreu porque assim, você chega na farmácia, se eu, que sou paciente, não consigo entender o garrancho, o farmacêutico, quando vai ler, ele também não entende. Então ele entende que um A sei lá, um E e passa um remédio diferente. Se você tá gostando do vídeo até aqui, aperte nesse botão vermelho, se inscreva no canal. Você sabia que tem mais chance de você morrer tomando banho do que ganhar na loteria? E agora vamos para outro caso bizarro. Robert Pickton, ou Willie para os amigos mais próximos. Ele era um assassino que gostava de triturar os restos mortais de suas vítimas. Ele matava a pessoa e usava aquele triturador que usa em fazenda, que normalmente é conhecido como triturador de galhos. Enfim, ele triturava as vítimas. E como se não fosse o bastante para ele, além de triturar as vítimas, ele jogava para os porcos que ele criava na fazenda. Não, porque já não é bastante matar porcos, sabe? Matar animais. Vamos lá matar pessoas, triturar e jogar para os porcos que eu vou matar no futuro. Socorro. Ele confessou que ele matou 49 mulheres e que teria matado 51 para fechar a conta, porque não era o bastante. E ele tá na prisão perpétua do Canadá. Que bom, né? Deveria estar na cadeira elétrica. Você sabia que basicamente quando você tá nadando no oceano, você tá nadando tomando banho em um cemitério? Se algum dia você for nadar no oceano por algum motivo, sei lá, inventar de fazer um remake de Titanic, lembre-se que existe milhões de pessoas que somem, simplesmente somem na água. Existe cinza de pessoas jogadas por aí. Ou pessoas que, tipo, de propósito foram sepultadas dentro da água. Tipo essa foto aqui, ó, que eles colocam o caixão pra dentro da água. Vlado Tenensky, tá parecendo que eu tô falando em espanhol, mas Vlado Tenensky foi um jornalista macedônico. Se você não sabe, Macedônia fica nesse local aqui. Enfim, ele foi preso suspeito de ser um serial killer. Agora é o seguinte, como ele era jornalista, ele escrevia jornal, né, obviamente. E como ele era um serial killer e um pouco assim, egocêntrico, narcisista, ele escreveu detalhes que só a polícia e o assassino sabia. Ninguém da imprensa sabia, porque a informação não vazou. Ele escrevia detalhes. E tipo, a polícia confirmou isso depois que fez um exame e viu que o sêmen dele batia com os encontrados nas vítimas. Ele foi encontrado morto na sua cela depois de preso. Sua cabeça foi encontrada mergulhada em um balde de água. Então a polícia meio que entendeu que aquilo foi um suicídio. Você sabia também que é mais fácil você morrer por conta de uma vaca do que um tubarão matar você? Porque as vacas são capazes de pisotear você até você morrer. Sim, isso já aconteceu. No Paquistão, um juiz ele condenou um serial killer suspeito de abusar de 100 crianças. E a sentença que ele colocou nesse serial killer chamado Javed Laxman foi que ele teria que ser enforcado com correntes de ferro. Depois o pessoal teria que cortar ele em pedaços e jogar ácido nele. Isso foi a sentença. Além disso tudo, eles teriam que colocar o cara para morrer na frente de todos os pais de todas as 100 crianças que ele violentou. Nossa, eu tô até nervosa. Porém, isso não aconteceu, porque no período que ele ficou preso na cela, no período que estavam investigando ainda o caso e tentando, sabe, dar uma sentença para ele, no período que estavam analisando, encontraram ele morto na cela por motivos desconhecidos.
Se algum pai de alguma criança matou ele, não sabemos. Só simplesmente o cara apareceu morto na cela lá onde ele ficava. Essa parte do vídeo, provavelmente, você vai achar ela nojenta, porque eu ainda não tô conseguindo assimilar, sabe, que realmente um cara foi capaz de fazer isso. Depois que a esposa desse cara largou ele por um outro homem, Albert Fish, que é o cara largado, ele fez uma série de coisas totalmente questionáveis. E agora eu vou narrar o que ele fez pra você ficar tão perturbado quanto eu. Sabe as agulhas que você já viu alguém costurando ou usa pra costurar alguma coisa rasgado? Ele pegou uma grande quantidade de agulha e começou a se furar. Furou na região da virilha, agulhas, e no abdômen. Sabe aqueles negócios chamados palmatória que eles usavam na escola para agredir as crianças de uma forma de educação? Então, ele pegou esse objeto e começou a bater em si mesmo em uma crise, sabe? Psicótica. PS. A palmatória estava com pregos. E como se isso não fosse bastante, ele pegou um pano e colocou um... Sabe o líquido? Sabe o líquido que fica aqui, ó, dentro do isqueiro? Pelo que eu entendi, ele pegou esse líquido que fica dentro do isqueiro, jogou assim no pano, um fluo assim, de alguma coisa inflável, que pegasse chama. Então ele pegou esse pano, mano, ele enfiou esse pano naquele lugar. Naquele lugar que as pessoas mandam você tomar quando tá com raiva ou quando tá fazendo graça da sua cara. E depois ele tacou fogo. Tá, se você está pensando que o cara era doido, não é o bastante. Porque o que eu ainda não contei, talvez você esteja pensando, coitado do cara, ele não precisava fazer isso, alguém tinha que ajudar ele. Então, um detalhe que eu não contei é que esse cara, ele foi um pedófilo, ele foi um masoquista e foi um assassino de crianças. Uma das frases que ele usou em um depoimento dele é: eu tive crianças de cada estado. Eu tive, sabe? Ele afirmando que tinha, sim, violentado crianças. Você já parou pra pensar em quantos assassinos pode passar ao longo da sua vida? Tipo assim, você ser amigo não, tipo colega, trocar 2, 3 palavras em um ponto de ônibus. Tu já parou pra pensar em quantos assassinos uma pessoa pode cruzar na vida? Então, um usuário do Reddit, que é um site, um aplicativo de comunidade, ele fez uma conta e no total dá 16 assassinos durante a sua vida toda que você pode cruzar. A conta dele foi o seguinte: ele fez um cálculo simulando que você viva em uma cidade dos Estados Unidos. Em média, 10 pessoas novas por dia pode cruzar sua vida. E calculando com os 365 dias do ano, vezes 71 anos de vida, que é a média de uma pessoa normal, não um Silvio Santos da vida, é cerca de 260 mil indivíduos diferentes. E se existe 6 assassinos para cada 100 mil pessoas, então é 15,6, ou 16 assassinos. E foi isso o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se inscrevido aqui no canal, apertado esse lindo botão vermelho. E é isso, fique ligado aí no canal e nas novidades, porque, tipo, durante a semana, essa semana agora, eu vou estar bem ativa, assim, postando vários vídeos. Enfim, tchau! Parabéns pra você nessa data querida, muitas vezes.